Vamos abrir Marcos, dando sequência à nossa série de exposições. Marcos, capítulo 10. Hoje nós vamos nos ater a uma pequena perícope, que é do 13 até o 16. É uma pequena perícope, mas que muitas das vezes a gente vem para lê-la cheio de ideias equivocadas. Então, a fim de que nós possamos compreender, é muito importante nós localizarmos essa perícope. Essa perícope ela está no meio de outras duas perícopes. A perícope anterior é a questão do divórcio. Nós fomos expostos lá com o reverendo Ricardo na semana passada, que vai basicamente do versículo 2 ao versículo 12. O versículo 1 sendo uma ambientação de cenário, podemos assim dizer. E depois do versículo 17 até o versículo 22 é também a perícope sequente ao que está aqui. E é interessante que em todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Marcos, Lucas e Mateus, a perícope que sucede a esse Jesus abençoar as crianças é sempre o jovem rico. É sempre. Então aqui vai ser uma preparação para o que vai vir depois. Mas nós não podemos chegar aqui, que é muito fácil, tirando conceitos que não estão no texto. Primeiro, criança aqui deve ser entendido de acordo, ou seja, a ação de Jesus sobre as crianças não tem que ser entendido de acordo com a nossa concepção, mas de acordo com 49 livros do Antigo Testamento. Porque hoje em dia, quando pensa-se em criança, muitas das vezes, algumas pessoas têm a ideia de que criança não tem pecado. É por isso que a gente tem que ser semelhante à criança. Porque criança não tem pecado. Mas isso não está no texto. A gente vai ver que isso não está no texto. Essa ideia de criança não ter pecado é uma ideia, uma filosofia humana. Se a gente pega de Gênesis até Malaquias, que é o primeiro e último livro do Antigo Testamento nas nossas Bíblias, nós vamos ver que crianças são bênção. Crianças são bênção. Mas elas também são pecadoras. Elas são pecadoras. Ao mesmo tempo que elas são bênção, isso não exclui o fato de ela ser pecadora. O seu cônjuge pode ser uma bênção, mas ele continua sendo pecador. Continua sendo pecador. Então, nós precisamos adentrar nesse texto entendendo que o que vai nos ajudar a interpretar o Marcos do capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16, é a própria Escritura. É a própria Escritura. Vamos ler Marcos 10, do 13 até o 16? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Até aqui, meus irmãos. Então, lhe trouxeram algumas crianças. Que crianças são essas? Se nós estamos num texto narrativo, nós precisamos entender que a narrativa ela está em um local em que o narrador já falou. Quem é o narrador aqui? O evangelista Marcos. Versículo 1. Levantando-se Jesus dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez a multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles ensinavam segundo o seu costume. E versículo 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Então, o que nós temos aqui é, primeiro, o evangelista dizendo que está em uma região de judeus. Aqui não é Galileia.
Não é Galileia dos gentios. Aqui o narrador, o evangelista, está mostrando que ele está no ambiente de judeus. E provavelmente Jesus está em casa. Provavelmente. Qual casa nós não sabemos. Aqui não diz. Mas por que isso é importante? Porque essas crianças aqui são, primeiramente, crianças do pacto. Elas são filhos de Abraão. A elas pertence a aliança. A elas pertence as promessas. A elas pertence o culto. Isso está em Romanos capítulo 9, versículo 4. Aos judeus pertence isso. Nós fomos enxertados. Romanos capítulo 11. Tanto é que o evangelho é primeiro dos judeus, depois dos gentios. Jesus começa pregando aos judeus e depois aos gentios. Então aqui é muito importante nós trabalharmos que crianças são essas. É claro que isso vai ser expandido para a fase infantil, mas primeiro para a gente entender o texto em seu contexto. Aqui são crianças, filhos de Abraão. Primeiro ponto. Por quê? Porque algumas pessoas vão dizer assim, olha só, esse texto aqui prova que Jesus está falando que toda criança vai ser salva independentemente. Não tem isso falando no texto. Isso não está no texto. Isso é uma interpretação. Existe uma diferença entre o texto e a interpretação do texto. O texto não está falando aqui. Eis que vos digo, toda criança vai ser salva. Não está falando isso. Nós vamos tocar nesse assunto. O texto está colocando uma questão das crianças. E as crianças aqui são trazidas. Quem são essas crianças? A forma mais natural de se entender são crianças do pacto. São filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Tá bom? Então, lhe trouxeram algumas crianças. Perceba, essas crianças elas não vêm por conta própria. Elas são trazidas. Se elas são trazidas, essas crianças não estão na idade da razão. Porque hoje a gente reputa alguém de 12 anos muitas vezes como criança. Isso aqui não está no texto. Até porque se a gente pega o versículo 16, Jesus pega no braço. Jesus não vai pegar uma pessoa de 12 anos no braço. Tá? Isso aqui são crianças bem pequenas. O presbítero Vinícius já trouxe isso quando ele falou do termo criança, lá em Marcos capítulo 9, que é a ideia de criança bem pequena. Bem pequena. Então essas crianças, algumas provavelmente sabiam andar, outras talvez não, fossem crianças de colo, mas a questão é que elas têm responsáveis. Elas são levadas a Jesus. São crianças muito pequenas. Muito pequenas. E o que acontece aqui? Existem responsáveis que o texto não diz se é pai, se é mãe, se é avó, se é tio, mas essas pessoas, elas entendiam que se elas se achegassem a Jesus com as crianças, Jesus poderia tocar elas e o fato de tocar essas crianças seriam beneficiadas. E existia, alguns estudiosos dizem, nessa época a prática de rabinos, grandes rabinos, alguns desses grandes rabinos, abençoar crianças. Então, alguns rabinos iam, abençoavam as crianças, por quê? Porque era prática. Até porque, vamos lembrar, por que os rabinos abençoavam as crianças? Porque é só no século XVII, seja, na verdade, século XVI, 1500 e alguma coisa, que vai haver um descolamento entre pais e filhos, de sentido de que eu sou crente, mas o meu filho não sei se ele é crente. Filho de crente, não sei se é crente. Filho de crente não é necessariamente. Essa frase, filho de peixe, peixinho mas com crente não é assim que funciona. É meia verdade. É meia verdade. O seu filho, se você é crente, se você é batizado, o seu filho é crente. Em que sentido ele é crente? No sentido de que a ele pertence a aliança também. O seu filho é santo. O seu filho não é um mini pagão. Não é um mini pagão. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer que um filho de um pai ou de uma mãe crente é santo. Não precisa ser os dois crentes. Apenas um. Se um for crente, o filho é santo. 1 Coríntios capítulo 7. Então, esse descolamento de que a fé do meu filho, vamos ver o que vai dar, isso é
muito recente na história do povo de Deus, a partir do ano 1500 mais ou menos. Ainda mais aqui judeu as promessas para mim são as promessas para o meu filho. E eu preciso que o meu filho receba essas promessas. Eu preciso que o meu filho seja abençoado. Então eles vão levar. Essa é a ideia. Por quê? Porque a promessa não é só para eles, mas para os filhos. Isso é a aliança abraâmica. Deus não beneficia só Abraão. Deus beneficia Abraão, Isaac, Jacó e toda a prole. Segundo mandamento, existem promessas e ameaças para quem segue e para a descendência de quem segue. Terei misericórdia até 1000 gerações de quem guarda os meus preceitos. Segundo mandamento. Então, os filhos podem ser beneficiados pela fé dos seus pais. Como, por exemplo, aqui. Ou dos responsáveis. Quem tem fé que a criança vai ser beneficiada aqui, não são as próprias crianças, mas são os pais. São os pais que estão levando os filhos ou as crianças até Jesus Cristo. Por que eles estão fazendo isso? Vocês precisam entender mais uma vez. Porque essa é a forma do hebreu pensar. Essa é a forma do hebreu pensar. Por causa da aliança abraâmica. Então eles levam algumas crianças para que as tocassem. Porque, ora, alguns rabinos fazem isso. Alguns grandes rabinos nós sabemos que eles abençoam as crianças. Mas os discípulos, ou seja, os 12, repreendem essa ação. Ele diz, não, criança não. E nós temos 3 hipóteses, né? Por que isso acontece, basicamente? A primeira é que os discípulos estão cansados. Porque eles estão em casa agora. Saíram da multidões, como está no versículo 1. Agora estão em casa com seu mestre. Está cansado e ser importunado por criança. Se fosse um grande rabino, se fosse uma pessoa importante, mas para ficar tocando em criança. Então, o primeiro ponto é, os discípulos estão cansados. O segundo ponto é algo que permeia a mente, por exemplo, dos escribas, que talvez tivesse infectado alguns dos discípulos. Para os escribas, as crianças não tinham muito valor. Por quê? Porque elas não tinham a idade da razão. Para alguns escribas, a criança só tinha valor quando ela tivesse 12 anos, que já é quase que nós hoje classificamos como adolescência. A adolescência é uma classificação muito moderna. Isso não tem na mente humana, da história humana até bem recente na história. Mas até os 12 anos, os rabinos menosprezavam, porque ela não é capaz de entender completamente a Torá. Você trata como criança. Você ensina algumas coisas, mas você não perde tempo. Você não perde esse tempo. O rabino vai ensinar quem? Vai ensinar quem pode compreender. Quem pode aprender. Ele não vai ensinar criança. Então, a segunda hipótese. E a terceira é que os discípulos já sabiam que Jesus era o Messias. O Messias, tão glorioso, iria perder tempo com criança? Deixa que outros façam isso. Então, em qual das 3 hipóteses há uma união? Em qual das todas as 3 hipóteses há uma união? A união se dá em todas, uma coisa ocorre. As crianças são desprezadas pelo fato de serem crianças. As crianças são desprezadas. E é interessante que a gente pode ler aqui, a gente está tão no afã de pegar e confirmar alguns pressupostos que a gente perde coisas interessantes no texto e coisas que o texto diz aqui de maneira clara, que é a reação de Jesus. Essa é a ação dos discípulos. Olha, criança não, agora não. Isso é um fato. Eles recusam a criança. E o texto diz no versículo 14 que Jesus, ao ver isso, ele se indigna. Há uma indignação do mestre quando os discípulos impedem as crianças se achegarem a Jesus. Há uma indignação, e é muito interessante quando a gente fala de indignação, o que vem à nossa mente? Quando a gente fala assim, Jesus se dignou. O que vem na nossa mente é Jesus expulsando os cambistas do templo. O que vem na nossa mente é Jesus discutindo com fariseus indignado. É isso que vem na mente de muitos. É isso que vem na nossa mente. Jesus indignado é nas situações muito
muito marcantes. Mas quando a gente fala assim, pensa no texto em que Jesus está indignado, e é claramente dito que Jesus está indignado, raramente ou quase nunca vai vir esse texto. Mas o texto bíblico é claro, Jesus às vezes se indigna, e aqui é uma sensação que vem de dentro, é uma indignação, é uma desaprovação, é uma aversão à atitude dos discípulos. É uma aversão. Não é algo que para Jesus está tudo bem. Não é um mero erro dos discípulos. É um mero equívoco dos discípulos. Não é um erro crasso. É um erro crasso. Porque eles deveriam saber disso. Eles deveriam saber que as crianças estão anexas à aliança abraâmica. E elas estavam. Agora, por que se a criança está anexa à aliança abraâmica, por que ela está sendo menosprezada? Porque ela não tem valor na concepção deles. Elas não podem dar nada em troca. Não podem. Jesus, ao olhar essa situação, ao olhar tudo o que estava vindo, ele se indigna e diz a frase que é uma das mais conhecidas: deixai vir a mim os pequeninos. Pequeninos é praticamente sinônimo aqui de criança. Criancinhas. Poderíamos traduzir: deixai vir a mim as criancinhas. Não os embaraceis, ou seja, não criem obstáculos. Não criem obstáculos. Não façam isso. Não façam isso. Porque dos tais é o reino de Deus. A mente do discípulo era: o reino de Deus é para aqueles que talvez pudessem ser grandes. O reino de Deus está ligado a... Lembra que nós estamos falando isso já há um tempo. Na mente dos discípulos, o reino de Deus e todas essas categorias, esse juízo de valor, na mente dos discípulos ainda muito ignorante em muitos assuntos, ainda estava entendendo que o maior é aquele que é servido. Eles estavam entendendo isso ainda. E nós não vamos adiantar a pregação da semana que vem, eles ainda estavam entendendo que o reino de Deus estava ligado, por exemplo, àqueles que têm posses, àqueles que são abastados. Porque se alguém é abastado, então essa pessoa é favorecida por Deus. Ela é favorecida por Deus. Mas uma criança, ela é irrelevante para o reino. Mas o que Cristo traz aqui é que não, uma criança não é irrelevante para o reino. Na verdade, a criança, ela é o tipo do reino. Aí diz, crianças, são os paradoxos. São as inversões de categorias que Jesus faz mais uma vez. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser servido, seja servo de todos. A mente humana diz, criança, seja adulto. Seja adulto, porque ser importante é ser adulto. Ser importante é ser adulto. Mas Cristo inverte. Cristo fala, a criança é o símbolo, é o tipo de cidadão do reino. É a criança. E aqui, por que é a criança? Porque dos tais ao reino de Deus. Jesus aqui está falando que a criança em si tem uma áurea especial sobre essa fase. Não, não é isso que o texto está ensinando. O texto está nos ensinando em questão de dependência. Dependência. Cristo está ensinando que, enquanto, isso está ligado também à questão de ansiedade e várias outras coisas, mas enquanto nós queremos, por exemplo, construir os nossos castelos neste mundo,
e viver pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço, as crianças simplesmente vivem dia após dia, confiando que o alimento de cada dia ou que qualquer necessidade que ela tenha vai vir da mão de seus pais. Você não vai ver uma criança, uma criancinha, preocupada com o dia de amanhã. Você não vai ver uma criancinha em quadro de depressão. Você não vai ver isso. Ela não tem essas coisas. E aqui, como alguns comentaristas vão dizer, é algo que é muito forte porque está ligado a uma confiança e uma fé que é, alguns vão até dizer, uma fé quase cega. No sentido de que para uma criança, por isso que está ligado à confiança, para uma criança, o que o pai fala vira lei. Uma criancinha, a criança confia. A criança entende que o pai é aquele que é o padrão, é aquele de onde vai estar vindo o conhecimento. Quando ela tem dúvida, ela pergunta para o pai dela. Quando ela tem necessidade, ela vai para o pai. Por quê? Porque ali há confiança. Uma criança ela não se entende com independência dos seus pais. Isso não passa na mente de uma criancinha. Na verdade, uma criancinha, a todo momento, quer ter os pais ao radar. Agora há pouco mesmo, o Noah estava aqui na frente, e ele ficou olhando para trás, onde estava a Jéssica, onde estava o Douglas. As crianças, qualquer criancinha, ela não vai ficar em paz sem os pais ao radar. Ou sem uma figura de confiança. Um pai, um avô, um responsável. Uma criancinha não quer se desembaraçar dos seus pais. Não quer fugir dos seus pais. Uma criança entende. Entende a dependência do reino. E se nós fôssemos pegar também, em 1 Coríntios 14, nós poderíamos também falar sobre a malícia. Quando Paulo fala, ora, não sede como crianças no entendimento. Na malícia sim, mas no entendimento não. A malícia aqui é aquele pensamento corrosivo e envenenado de mal pelo outrem. Essa malícia a criança não tem. Não é que a criança não é má. A pessoa pega 1 Coríntios, capítulo 14, para já, não, a criança é boa, não tem pecado. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. A malícia é esse pensamento envenenado. A criança não tem isso. Nós temos. Nós temos. A criança é esse padrão para o reino. Porque dos tais é o reino de Deus. É das criancinhas o reino de Deus. O reino de Deus não é... E aqui o reino de Deus, em cada parte das Escrituras, o reino vai ser associado a uma coisa diferente. No próprio versículo 15, que a gente vai abordar daqui a pouco, o reino primeiro, nós vamos ver que ele é recebido, né? E depois ele não somente é recebido, ou seja, o reino é de uma maneira, uma mensagem que alguém se recebe, e logo depois a figura que tem em seguida, o reino é como se fosse um palácio que alguém entra. Porque o reino de Deus, esse termo, ele vai ser apresentado nas Escrituras com figuras diferentes, não é uma figura estática. Então, dos tais é o reino de Deus, está relacionado, por exemplo, ao fato de que a essas crianças que a priori, ainda mais as crianças que nascem, a essas crianças que pertencem, ou seja, a elas que a aliança foi dada. Não é aqueles que têm a capacidade de adentrarem a aliança com Deus, porque a aliança com Deus é algo que vem do próprio Deus. E aqui a gente precisa entender um pouquinho de fé. Porque muitas das vezes nós caímos em vários equívocos, porque nós falamos, não, a fé é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Mas quando nós vamos falar da criança, a gente bate o martelo e diz categoricamente que a criança não tem fé. Muitas das vezes a criança não tem fé.
Não, a criança não tem fé. Essa é uma das razões que a criança não pode ser batizada, ela não tem fé. E é claro que o pé do batismo ele não está relacionado à questão da fé da criança. Não é essa relação. Nós nem vamos entrar nisso. Mas a grande questão é que a criança ela tem uma espécie de fé. Não a fé do discernimento. Não a fé da intelecção. Mas a fé, muitas das vezes, que é dom de Deus. Porque a fé não é produto humano. A fé é dom de Deus. E onde está escrito na palavra de Deus que Deus não concede fé para a criança? Jesus Cristo disse que é das crianças que vem o perfeito louvor. É das crianças. Nós podemos ver alguém que estudou 30 anos, 40 anos, aula de música, e sabe cantar como ninguém, solfeja muito bem, sabe atingir notas que poucos conseguem. Mas a palavra não diz que é de quem entende de música, quem sabe a performance, que vem o perfeito louvor. É das crianças. É desse senso de dependência. Não adianta nada nós louvarmos e nós não termos senso de dependência. Porque é louvor vazio. É louvor hipócrita. Nós talvez possamos cantar do começo ao fim os hinos. E uma pequena criança cantar uma estrofe. Mas a estrofe da criança veio com muito mais sinceridade do que tudo que nós cantamos. Porque nós temos a capacidade, e uma boa capacidade, de sermos hipócritas. Nós temos uma capacidade maravilhosa de fingirmos a nossa fé. A criança não consegue fingir. Se a criança está descontente, ela chora. Se a criança está feliz, ela ri. Nós conseguimos simular. Nós conseguimos simular choro. Nós conseguimos simular arrepio. Nós conseguimos simular. E talvez, muitas das vezes, o que nós temos de referencial do cidadão do reino, por nós estarmos apartados das Escrituras, o que nós temos como referencial, o que a nossa mente imagina como cidadão do reino, não é o que a Escritura diz, mas é, muitas das vezes, de uma fé simulada que a gente viu durante muitos anos, a gente fala, isso é ser cidadão do reino. É isso. Porque na mente de muitos, cidadão do reino, e nós temos aqui dois contrapontos, tem um que o presbítero Vinícius trouxe, cidadão do reino, aqui vem com a teologia da prosperidade. É o poder, é ter. Os outros cidadãos do reino é o maltrapilho. É aquele asceta que não se relaciona com nada. Mas nenhum nem outro é dito pela Bíblia que ele é cidadão do reino. Eles não são tipos, não são imagens do cidadão do reino. Jesus quer fixar na nossa mente uma imagem do que é o cidadão do reino. Esse é o propósito. A imagem do cidadão do reino é de uma criança. E tem outras imagens quando eu falo de cidadão do reino de Deus. Aqui é uma criança. Aqui é alguém indefeso. Tem um poema calvinista do John Piper que é falado, muitas vezes pronunciado pelo Sproul. E tem uma parte do poema que fala assim: olha aquele pecador dormindo, calmo, tão indefeso como quando ele está acordado. A criança é indefesa. Ela entende que ela é indefesa. Ela corre para o pai, mas nós nos acreditamos poderosos. O nosso peito é de aço. O cidadão do reino é o pequenino que tem um pai. E a Bíblia sempre mostra o nosso Deus
amando as crianças. O nosso Deus é o pai dos órfãos. É o que está no Antigo Testamento. Ele é o pai dos órfãos. Dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, ou seja, com essa imagem de você entender o que é uma criança, o tipo de uma criança, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O modelo é a criança. É a criança que é o modelo, mais uma vez. E aqui receber está ligado, por exemplo, à mensagem do Evangelho. Quem não receber a mensagem do reino, o reino e evangelho estão muito conectados de forma que você não pode separar reino de mensagem do reino. Essa separação nós fazemos, muitas das vezes, mas não existe. Ninguém pode receber o reino de Deus negando a mensagem do reino de Deus. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Só é cidadão do reino quem recebe o reino. E como que o reino chega até nós? Como que o reino de Deus chega até nós? Marcos já explicou na mensagem de Jesus Cristo. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino chega na pessoa de Jesus Cristo e na mensagem de Jesus Cristo. De forma que nós devemos receber a mensagem de Cristo Jesus e a pessoa de Cristo Jesus. E entender que é na dependência de Cristo Jesus. Toda essa questão de dependência vai ficar muito claro quando nós falarmos na semana que vem do jovem rico. Alguém que se acreditava cumpridor de tudo. Um perfeito israelita. Quem não receber o reino com uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É por conta disso que não faz sentido você impedir que as crianças venham, já que as crianças são o modelo do reino. Não faz sentido. A criança, ela precisa ir até Cristo. Ela vai até Cristo. E o reino de Deus é para elas. E aqui o reino de Deus também, mais uma vez, pode ser considerado a igreja visível. Nós já trabalhamos isso em Marcos, lá no começo do livro. O reino de Deus pode ser considerado como a igreja visível. O reino de Deus pode ser considerado como o governo de Cristo Jesus. É o reinado de Deus. É o reinado do Senhor. O reino de Deus pode ser considerado através da salvação. A salvação. E o reino de Deus está ligado à consumação. Universo redimido. Nós já estamos vivendo no reino de Deus. Ao mesmo tempo que nós ainda não estamos vivendo no reino de Deus. É o famoso já e ainda não da teologia reformada. Jesus não voltou. Ainda tem mazela. Então não foi redimido completamente. Mas nós já somos cidadãos do reino. Então, a grande questão é, em que sentido aqui, reino de Deus, no versículo 14, está ligado? Dos tais é o reino de Deus as promessas do reino pertencem a elas. Dos tais é o reino de Deus. Elas têm lugar no povo. Elas têm lugar na entrada. É Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a promessa é para vós e para vossos filhos. E para todos quantos o nosso Senhor Jesus chamar. Com uma criança de maneira nenhuma entrará no reino. Então, versículo 16. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E aqui nós vemos o afeto de Cristo Jesus enorme. Em certa EBD nós falamos que a indignação, em certa ocasião até falamos da ira, falamos que ela não é ruim em si, porque a indignação ela tem no seu oposto, em muitas vezes, em muito sentido, o amor.
O versículo 16 não é só o versículo 16 que mostra o amor de Jesus pelas crianças. O amor de Jesus pelas crianças começa no versículo 14. A indignação de Jesus. A indignação de Jesus quando as crianças são impedidas de ir até Ele. E essas crianças não apenas recebem o toque de Cristo. Não apenas isso. Mas elas são tomadas nos braços. Como se Cristo já tivesse pego elas no colo. E impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus fez mais. Muito mais do que os responsáveis pediram. Muito mais. O que nós podemos tirar desse texto? Primeiro ponto. O reino de Deus, nós vamos mais ou menos falar, não é só, na verdade, não é nem essa imagem bíblica, só de adulto. Você não é superior a uma criança porque você é mais velho que ela. Em essência, você é superior no sentido do 5º mandamento. Uma criança te deve respeito. Uma criança tem que ser submissa a você. Qualquer um, não só ao pai dela. Uma criança não pode mandar nenhum adulto calar a boca. Não pode. É claro que uma criancinha do texto aqui, ela não vai falar para ninguém calar a boca. Aqui é uma criança muito nova. Mas primeiro, o reino de Deus é o reino da graça. Nós caímos muitas das vezes no erro, e é o erro muitas das vezes que vem em nossa incoerência, por mais que nós nos professemos reformados, de acreditar que nós gracejamos favores de Deus e o amor divino através da guia do intelecto. É porque eu sei muito. A minha fé é muito grande porque eu entendo bastante, eu sei muito. E quando você se depara com uma criança que mal balbucia, é óbvio que na sua mente carnal você é superior a ela. É óbvio. Mas toda a teologia, todos os seus conhecimentos de versículo, capítulo, tudo que você leu, se não vem com uma confiança absoluta em Deus, de entender que você não é nada sem Ele, de maneira que, sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, como Jesus fala, sem mim nada vocês podem fazer, eu sou a videira e vós sois os ramos. A nossa teologia, os nossos louvores, as nossas leituras, não servem de nada. Nada. Nós não granjeamos os favores divinos pela via do intelecto. Não importa quanto você sabe. Em última instância, é o quanto você confia no seu Deus. O quanto você confia. É o quanto você confia. E outro problema que nós temos e é um problema no nosso meio, no meio reformado, porque o meio reformado muitas vezes é um meio de nicho de pessoas que são apegadas ao estudo. E nada contra ser apegado ao estudo. Nada contra. Mas esse meio, muitas das vezes, cai no erro de acreditar que é entender para crer. Mas se a fé é um dom de Deus, você não consegue entender sem Deus. E desde os primórdios da igreja, a frase não é entender para crer. Essa nunca foi a frase da igreja, porque essa frase entender para crer, ela pressupõe mérito, ela pressupõe capacidade. Porque a fé não é produto do coração humano, a fé não é produto do intelecto humano. Nunca foi entender para crer, mas sempre foi, desde os primórdios, dito por pastores antigos, é crer para entender. É crer, eu começo pela fé. Eu começo a abrir um texto bíblico e por mais que eu não entenda nada, eu creio que tudo que está aqui é verdadeiro, que tudo que Deus manda eu devo fazer, ainda que eu não entenda o porquê eu devo fazer. Mas se Ele está falando, eu faço.
Eu não consigo entender por que isso, Senhor. Por que eu tenho que fazer, mas você não precisa entender. O seu pai falou, faça. É isso. Não é questão de que, olha, se eu conseguir entender, eu obedeço. Se eu entender, talvez eu pratico. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. É crer, 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 crer e praticar. Eu creio. Eu creio. E depois da crença vem o entendimento. É crer para entender, não entender para crer. Sempre foi, no cristianismo, crer para entender. Sempre foi. Nesse sentido, nós precisamos nos tornar como crianças. Crer no seu Pai Celeste. Crer no seu Redentor. Crer em Cristo Jesus. A questão não é o seu esforço. A questão não é se você ora muito, se você lê muito a Bíblia. Uma criança que não sabe ler pode suscitar o perfeito louvor e você saber a partitura e Deus desprezar a sua adoração. Desprezar a sua oração, desprezar você. Nunca se achegue a Deus com o peito estufado. Deus odeia os arrogantes. Deus odeia aqueles que se acham alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos pequeninos, dependentes. Que se o nosso Pai não nos alimentar, nós não iremos comer. Mas nós sabemos que não precisamos nos preocupar com isso, porque o nosso Pai vai nos alimentar. Ele vai. Ele é nosso Pai. Eu creio. E o que Ele manda é bom para mim, ainda que eu não entenda. Eu pratico. Porque está escrito, faça. Ainda que eu não entendo, estou praticando. Essa é a conduta cristã. Primeiro, então, é crer para entender. Segundo ponto é, e é muito importante aqui, nós, e principalmente aos pais, e aqueles que ainda não têm filhos, se o Senhor assim permitir, um dia serão pais. Mas isso serve para todos, porque cada um pode adentrar nisso. Segundo ponto é, não crie obstáculos entre seu filho e Deus. Não crie. Porque isso indigna Jesus. Seu filho só vem para a igreja se você vier para a igreja. Se essas pessoas não tiverem trazido as crianças não teriam ido até Cristo. Essas crianças não teriam o prazer de ter nas suas histórias o fato de um mestre, o Deus encarnado, me pegou no colo. O Deus encarnado impôs as mãos sobre mim e me abençoou. Esse prazer teria sido tirado dessas crianças. Mas nós devemos ser como esses responsáveis que, não sabendo nem se seriam atendidos por Jesus, eles vão até Jesus pedindo para que Jesus abençoasse as crianças. Não crie obstáculos entre seu filho e Deus. Não crie. Seu filho precisa de você hoje para ter um relacionamento mais sadio com Deus. Ele precisa. Ele é uma criança. Ele é dependente. Ele é dependente. Alguns gostam de falar, não, mas Deus é soberano. Se o meu filho foi eleito, a vida cristã não está pautada nos desígnios inescrutáveis de Deus. A vida cristã está pautada no que Deus mandou a gente fazer. E Deus mandou você ensinar a criança no caminho que deve andar. Deus ensinou isso. E você deve fazer isso.
Você deve educar seu filho. E hoje, um dos obstáculos entre a criança e Cristo é o fato de muitos pais acreditarem que a criança, nesse pensamento muito moderno, de que a criança é um ser à parte completamente dele. Se meu filho quiser aceitar a fé cristã, ele aceita. É a liberdade dele. Ele não tem maturidade para aceitar ou rejeitar nada. Na verdade, Deus é tão gracioso que o seu filho já vai nascer debaixo de promessas. Seu filho já nasce debaixo de benefícios. Os filhos de crente não são mini pagãos. Eles têm um Deus. Eles têm um Pai. Eles têm um Cristo que quer o bem deles. O problema é que nós temos verdades muito bem declaradas e expressas na Bíblia e nós queremos pegar coisa que a Bíblia não revela. Mas o meu filho é eleito, essa não é a questão. A eleição não compete a mim e a você. O que compete a mim e a você é fazer aquilo que Deus mandou. É isso que compete. Deus elege quem Ele quiser. Se nós criarmos obstáculos entre o relacionamento de Cristo e os nossos filhos, saibamos que isso é algo que causa aversão a Cristo. Não é que está tudo bem. Não é que está tudo bem. Causa aversão a Cristo. Então siga o que Cristo está falando. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a meus... Não os embaraçais. Não criem obstáculos. E terceiro ponto. Terceiro ponto, se no primeiro é crer para entender, no segundo é não cria obstáculos, porque isso digna a Cristo. O terceiro é das crianças, dos tais é o reino de Deus. Isso significa que, biblicamente, a criança é filha do reino. É filha do reino. O problema é, mais uma vez, é que a gente interpreta tudo como prisma da eleição. A Bíblia não está falando de eleição aqui. A Bíblia está falando de promessas do reino. E o povo do reino. E o rei do reino. O seu filho nasce com o rei, Jesus Cristo. Ele nasce com o povo, a igreja. E ele nasce com as promessas desse povo. É isso. É isso que a Bíblia está falando. Mais uma vez, o problema muitas vezes dos calvinistas é que eles querem viver pela eleição. E a Bíblia não mandou a gente viver pela eleição. A eleição é uma doutrina muito importante, mas que não é a norma como nós sabemos como viver nesse mundo. Isso está conectado a decretos de Deus que mostram a nossa insuficiência, a nossa extrema pecaminosidade e como Deus é gracioso de nos salvar apesar de nós. Mas a forma como nós devemos viver são nas ordenanças de Cristo. São das ordenanças da Bíblia. Deuteronômio 6, Deuteronômio 5, que é Êxodo 20. Andar humildemente com seu Deus. Salmo 15, que a gente cantou hoje. A gente ignora tudo isso para ficar em vã especulação. Será que eu sou eleito? Será que meu filho é eleito? Será que é eleito? Essa não é a forma. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, instrua a criança. Santifique-se. Busque a Deus. Fazei prova de mim. Esses são os textos. Esses são os textos.
Então, o terceiro ponto é: dos tais é o reino. E é claro que, se nós formos pegar os comentaristas reformados, quando eles chegam nesse texto aqui, eles não conseguem não falar do pé do batismo. Eles não conseguem não falar do pé do batismo. Porque, se dos tais é o reino, por que as crianças do reino não recebem o símbolo e o selo do reino? Essa é uma pergunta que nós fazemos para aqueles que se recusam a batizar crianças. Se as crianças são do reino, por que elas não recebem o sinal e símbolo do reino, que é o batismo? Elas são do reino. Por que elas não recebem o batismo? E muitos reformados, por exemplo, Calvino, quando vai comentar, ele mostra o grande erro, o crasso erro dos anabatistas. Os anabatistas foram um grupo, anabatistas, foram um grupo na história da Reforma Protestante que era contra o batismo infantil. Durante, basicamente, 1.500 anos, a igreja sempre batizou criança. Porque dos tais é o reino de Deus. Em outros textos, obviamente. As crianças pertencem. Por que na igreja presbiteriana, e é muito importante a gente falar isso, por que na igreja presbiteriana, na norma da igreja presbiteriana, é um dever dos pais levarem o filho para batizar? Os pais não são convidados a levar os filhos para batizar. Não é um convite, venha se você quiser batizar seu filho. Você deve batizar o seu filho. Por quê? Porque você não pode furtar do seu filho um direito que é dele. Deus deu o direito para ele, é um direito dele. Você não pode interpor esse direito que é dele. Ele é filho de Deus. Ele está na aliança. Ele precisa receber o símbolo. Ele precisa receber o sinal. Dele é o reino de Deus. Não é só meu reino de Deus. É dele. Muitas das vezes, nós queremos entrar em uma corrente de que a criança não pertence ao reino. Ela vai pertencer quando ela tiver a idade da razão para dizer que ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se Jesus, antes de que nós pudéssemos professar qualquer coisa, já disse: tu és meu, por que falaremos outra coisa? Qualquer um de nós que fizemos nossa profissão de fé, ainda que tenhamos feito junto com o nosso batismo na idade da razão, fizemos isso porque antes Jesus disse: tu és meu. Não é eu que aceitei Jesus, Jesus teve que vir ao meu encontro. A salvação começa em Deus. O profeta Samuel, ele começa um relacionamento com Deus desde muito cedo. Desde muito cedo. João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre. É no ventre. João Batista não vai ser cheio do Espírito Santo quando ele chegar à idade da razão. Então, se do tal é o reino, se criança pode ser cheia do Espírito Santo, por que não batizar? Por quê? Porque, mais uma vez, por mais que nós não falemos isso, muitas das vezes nós entendemos que granjeamos favores de Deus e temos um relacionamento com Deus única e exclusivamente pela ideia da nossa cognição, do nosso intelecto. É porque eu entendo. É porque eu entendo. E muitos pegam Marcos capítulo 16 de maneira muito equivocada e dizem que isso é contra o pé do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. O texto não está falando sobre o pé do batismo ou sobre o credo do batismo. O texto não está falando sobre isso. Isso é algo que nós tratamos em catecúmeno. Se nós falamos se só vai ser salvo, ou melhor, só vai ser batizado quem crer, a cadeia lógica é: só é salvo quem é batizado. Porque é crer, batismo e salvação. Essa é a trinca de Marcos. Crer e for batizado, será salvo. Crer e for batizado, será salvo. Se eu digo que preciso
crer para receber batismo a criança, então a minha incoerência é dizer que, ou melhor, seria coerente eu dizer que a criança não vai ser salva. Porque ela não recebeu o batismo. Mas ninguém fala isso. Porque isso é loucura. Porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 16 não é texto base para credo batismo e contra o batismo infantil. Não é. Não pode ser. Porque se for, a pessoa tem que ser coerente e falar que a criança não vai ser salva. E Deus nos livre de pensar tal coisa e ir contra Marcos capítulo 10, versículo 14 ou 13 até o 16. Dos tais é o reino de Deus. A criança já pertence à igreja. Os benefícios do culto não caem só sobre nós adultos. O problema nosso é que nós temos uma mentalidade muito racional. Racionalista. Racional é bom. Racionalista é ruim. Só me cai benefícios espirituais pela via do entendimento. O fato de talvez nós chegarmos em uma pregação e nessa pregação nós não entendermos nada, por culpa nossa, muitas das vezes, não significa que eu não fui abençoado. Porque a bênção de Deus não chega a mim pela via do intelecto. Ela chega pela mediação do Filho. É por Cristo que chega. Mais uma vez, você pode não entender. Mas se você crer, você já foi abençoado. Basta crer. Basta crer. Não eleve o seu intelecto aonde Deus não elevou. A depravação total fala que o nosso intelecto jaz no pecado também. A nossa mente também é carnal. E precisa ser redimida. Terceiro ponto, então, é o que os reformados afirmaram categoricamente: batizar as crianças. Calvino, Lutero, John Busser, Martin Busser, John Owen, e assim a gente pode citar um monte de reformado. Um monte de reformado. Porque dos tais é o reino de Deus. Se eles são do reino, eles precisam receber o sinal do reino. Porque para você ser da igreja, você precisa ser batizado. Se você não é batizado, você não pertence à igreja. Isso é o que está claro no Novo Testamento. Quem não é batizado não pertence à igreja. Só entra na igreja para comungar com a igreja quem é batizado. Então, se uma criança não é batizada, você pode estar furtando ela o direito dela participar da igreja. A criança pertence à igreja. Dela é o reino de Deus. Ainda que ela não entenda nada que esteja acontecendo aqui. Mas elas estão sendo abençoadas. O Eloy está sendo abençoado. O Noah está sendo abençoado. Estou falando de crianças bem pequenas que não conseguem entender. Estão sendo abençoadas. E só em elas estarem aqui, bênçãos espirituais estão caindo sobre ela. E é por isso também que a gente não tira a criança do culto. Porque o culto não beneficia só quem entende. O culto beneficia toda a igreja. E se a criança faz parte da igreja, ela tem que estar no culto. Porque o culto é para ela. E por último, é o versículo 16. O versículo 16 diz o quê? Tomando-as nos braços, impõe-lhes as mãos, as abençoava. Essas crianças, elas tiveram um privilégio que algumas vezes a gente pode achar. Poucas crianças tiveram esse privilégio. Quem foi a criança, ou quantas foram as crianças que foram pegas no colo? Por Jesus Cristo. Quantas crianças? São poucas. E talvez, alguns até vão conjecturar, imaginar, talvez essa criança, quando chegasse na idade da razão, é normal
levantar dúvidas. O adolescente é normal pensar, será que a fé dos meus pais é a minha fé? Esse é o tempo normal, em que os pais, na verdade, ao invés de só ficar indo de maneira inoportuna contra os desígnios de Deus, não ensinando o caminho onde a criança ou seu filho, o adolescente, onde deve andar, e ficar só importunando, os pais devem responder às razões do filho. Responder a cada um que lhes pedir a razão da fé. E esse talvez pode ser o seu filho, pedindo, pai, por que assim? Por que assim? Os pais têm que saber responder. Isso é o que Deus fala no Deuteronômio. Você tem que saber responder quando seu filho te perguntar. É uma responsabilidade que cai sobre você. É por isso que todos, ainda mais os homens, são chamados a se instruírem na Bíblia. Eles são chamados. Porque recai sobre eles. E é claro, sobre as mães também, como está em Provérbios. Não ignores o ensinamento da sua mãe. Muitas das vezes são os pais que apartam o filho, porque o filho faz uma pergunta sincera e o pai não sabe, a mãe não sabe responder. E, na verdade, muitas vezes até amaldiçoa. Isso é coisa de Satanás. Você tem que saber responder. E mais do que tudo, fazer como Jó, orar pelos seus filhos. Mas não era esse o ponto do versículo 16. Essas crianças, talvez ao crescerem, quando chegassem nessa idade de mas será que o evangelho de Cristo é para mim? Os pais poderiam chegar e falar, meu filho, Jesus tomou você nos braços. Jesus te abençoou. Jesus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Mas isso, meus irmãos, não está restrito somente àquelas crianças. Ainda mais nós que batizamos os nossos filhos. Quando o nosso filho chegar na idade da razão e ter dúvida que isso é normal, e nós sermos instrumento de Deus para sanar as dúvidas e entendemos que quando nós não conseguimos sanar a dúvida, nós precisamos chamar aqueles que conseguem sanar as dúvidas. Fala, eu não sou o suficiente, mas chama o diácono Israel, ele pode conversar com você. Chama o presbítero Vinícius. Chama o reverendo Ricardo. Vamos conversar sobre esses assuntos. Porque uma casa não está enclausurada em si. Se o pai não sabe, não tem problema em última instância. Desde que ele procure alguém que saiba. Mas o mesmo afeto que poderia suscitar nessas crianças quando adultas, pode suscitar em nossos filhos, porque nós falamos para os nossos filhos, você foi batizado. B pertence a Cristo Jesus porque ele foi batizado. Filipe pertence a Cristo Jesus porque ele foi batizado. Asaf já fez a profissão de fé. Então, Asaf já está numa outra categoria. A Melanie pertence a Cristo Jesus porque foi batizado. O Noah pertence a Cristo Jesus. E a gente poderia citar. O Tiago, em breve, vai ser batizado. E é na certeza que eles pertencem a Cristo Jesus que o batismo vai acontecer. Iria acontecer agora há pouco, mas não conseguimos. É nessa certeza. Então, quando o filho chegar, eu falo, meu filho, você não precisa entender, será que eu sou de Deus ou se eu não sou de Deus? Meu filho, você já é de Deus. O mundo quer perguntar se você é ou se você não é. Entenda, meu filho, você já é. Deus já quer você para si. Você já é dele. Não importa o que o seu professor fala, não importa o que os seus amigos falam, não importa o que outras pessoas falam, você já é de Deus. Você é de Deus. Deus te quer. Você é filho da aliança. As promessas da aliança recaem sobre você. Eu oro por você todos os dias. E eu tenho certeza que o Deus que me salvou te salvará. O Deus que tirou as minhas dúvidas e os meus temores tirará o seu também. Porque não fui eu que me desinibi dos meus temores, não fui eu que galguei e alcancei a fé, mas foi Deus que me deu. Entenda, você já é povo de Deus. Você foi às águas. O selo do pacto da graça está sobre a sua cabeça. Você não cresce e pergunta, eu vou de Deus ou não sou de Deus? Você já é.
E sobre essas crianças recai uma responsabilidade. Porque elas são filhos do pacto. E elas têm que entender que se elas rejeitarem um pacto, é muito grave. Ela tem que entender isso. Meu filho, se você rejeitar, é muito grave. É muito grave. Porque você já é de Deus. Você está sendo como o povo em Oséias, que já era povo de Deus, mas decidiu se prostituir. Decidiu dizer não para Deus. E cair em toda sorte de pecado. Mas saiba, você já é de Deus. Assim como Deus tirou Israel do pecado, também tirará de você. Tirará você do pecado. Meus irmãos, mais uma vez, a salvação é do começo ao fim obra de Deus. Você não está aqui hoje porque você conseguiu. É porque Deus te salvou. Você foi trazido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo teve que te trazer no colo até Cristo para te salvar. Você não está aqui por conta dos seus méritos. Nós não somos nada nem ninguém. E se é Deus do começo ao fim e eu me excluo por completo, o Deus que me salvou pode salvar os meus filhos. E esse é um consolo também para filhos adultos que ainda estão perdidos. Não são poucos os casos. Não são poucos os casos. Histórias que Deus alcança. Filhos adultos de crentes. Porque a mãe labutou em oração. Porque o pai labutou em oração. Intercessão. E soube dar a palavra de edificação no momento certo. Então, ainda que seu filho possa crescer e se desviar, o pai e a mãe nunca desistem do filho. Assim como Deus nunca desistiu de nós. E se os nossos pais desistem de nós, Deus não desiste. Vamos orar.